Olá, meus irmãos, a paz do Mestre Jesus esteja com todos vocês, que Deus abençoe gloriosamente quem me ouve, que o Senhor Deus Todo-Poderoso possa vir falar conosco sempre por intermédio da sua santa e poderosa palavra. Quero perguntar como que está o coração, meu irmão? Como que está o coração, minha irmã? Expectativa a milhão? Creio que sim. Vamos lá, vamos para a nossa conversa? Que o Senhor venha gerar mais expectativa ainda dentro desse coraçãozinho que está se transformando num lindo jardim, eu creio, regado de sonhos, de projetos, de vida de Deus. Vamos lá? Olha, o texto hoje para nossa breve reflexão encontra-se em Marcos, Evangelho de Jesus Cristo segundo o evangelista Marcos, capítulo 11, quero ler com vocês a partir do verso 20, que diz assim: Na manhã seguinte, quando os discípulos passaram pela figueira que Jesus tinha amaldiçoado, notaram que ela estava seca, desde a raiz. Pedro se lembrou do que Jesus tinha dito à árvore e exclamou: Veja, Rabi, a figueira que o Senhor amaldiçoou secou. Então Jesus disse aos discípulos: Tenham fé em Deus. Glória a Deus por essa palavra. Eu lhes digo a verdade, vocês poderão dizer a este monte: levante-se e atire-se ao mar, e isso acontecerá. É preciso, no entanto, crer que acontecerá e não ter nenhuma dúvida em seu coração. Digo-lhes que se crerem que já receberam qualquer coisa que pedirem em oração, lhes será concedido. Quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoe-no, para que seu Pai no céu também perdoe seus pecados. Mas se vocês recusarem a perdoar, seu Pai no céu não perdoará os seus pecados. Glória a Deus. Uma palavra com uma mistura de fé e aquilo que se refere à figueira, que tem uma tipologia ali de Israel. Fé, perdão, assuntos muito pertinentes ao conteúdo cristão, aquilo que está no Evangelho. E o Senhor traz aqui uma palavra lindíssima para nós, irmãos. E logicamente é uma palavra sobre fé, sobre ação e sobre perdão. E eu quero só fazer essa ressalva, irmãos. A figueira ela tem uma tipologia, que é o povo de Israel. E nós somos a Israel de Deus hoje. Está falando de um povo que é crente, de um povo que tem fé. E eu quero trazer isso humildemente hoje para a nossa vida. Vamos lá, vamos ver o que o Senhor tem para nós. Começa falando assim, ó: Na manhã seguinte, quando os discípulos passaram pela figueira que Jesus tinha amaldiçoado, notaram que ela estava seca, desde a raiz. Irmãos, essa é o tipo de palavra que normalmente muitos de vocês podem apertar o pause aí agora. Sabe por quê? Esse não é o evangelho que nós queremos ouvir. Não é a palavra que nós queremos ouvir. Não. Mas é uma verdade. O quê? Sem Jesus nós somos terra seca. E para isso nós precisamos voltar um pouquinho aqui antes, no versículo 12 e 13. Diz assim: Na manhã seguinte, quando saíram de Betânia, Jesus teve fome. Viu a certa distância e havia uma figueira cheia de folhas. E foi ver se encontrava figos. No entanto, só havia folhas, pois não era o tempo de dar frutos. Agora, é impressionante isso, por quê? O que se refere a essa figueira com folhas e sem frutos? É uma figueira que aparentava. A questão é que as folhas, elas vêm depois do fruto na figueira. Então era uma figueira que, teoricamente, estava vivendo de aparência. Sabe aquela pessoa que termina com um namorado e começa a postar foto sem parar nas redes sociais, no Instagram? Aí até coloca os primos para abraçar, coloca amigos que até então não serviam, mas agora começam a servir, mas no final das contas está todo despedaçado, está toda despedaçada, está em ruínas, um caco, porque a intenção é somente se mover por aparência para poder ferir a pessoa que é alvo a verdadeira pessoa que é alvo da visão daquele vídeo do Instagram, daquela foto no Instagram. É mais ou menos isso que está acontecendo. Por quê? Agora precisamos entender, já que a figueira é o povo de Deus, ou seja, eu e você que cremos em Jesus, nós nos tornamos Israel de Deus a partir do momento que cremos nas promessas de Abraão, acessível pela fé em Jesus Cristo. O Senhor Jesus logicamente nos chamou para ser frutíferos, irmãos. E esse fruto,
é o fruto que vem do Espírito Santo. Apesar de alguns estudiosos crerem que são 9 frutos, não. É o fruto do Espírito Santo, está no singular, e ele é como se tivesse os gomos e traz tudo aquilo para nós: amabilidade, domínio próprio, amor, paciência, e todos os outros frutos que estão citados lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 23. Mas quando o Senhor Jesus foi encontrar, porque o Senhor Jesus teve fome, ele teve um desejo, ou seja, era uma vontade dele. Qual que é a vontade de Deus para nós? Qual que é a vontade de Deus para a sua vida? Porque ele quer que você frutifique, irmão. Ele quer que você vá e que dê muitos frutos. Mas para isso é necessário que esteja conectado na videira verdadeira, porque em João 15,5 diz que sem ele, nada nós podemos fazer. Então é um evangelho que nós não queremos ouvir. Por quê? Porque Jesus amaldiçoou aquela figueira, porque ela se movia por aparência e ela não deu aquilo que era para ela dar, que era o fruto. Ela não cumpriu com o propósito dela e Jesus a amaldiçoou. Sim, aqui mostra o poder de Jesus de julgar. Ele pode julgar, sim, ele pode trazer juízo, trazendo sequidão para a nossa vida. Estava seca desde a raiz. E muitas vezes nos sentimos assim, não é verdade, irmãos? Quando nos comportamos fora da vontade de Deus. Em Salmos 42, versículo 1, Davi se sentiu assim. O homem segundo o coração de Deus, ele fala: como a corça procura ansiosamente por um riacho ou por águas, assim a minha alma tem sede pelo Senhor, ó meu Deus. A minha alma tem sede de Deus, o Deus vivo. Quando poderei estar de novo na sua presença? Essa é a indagação de Davi no Salmo 42. E ali os discípulos passaram e viram que se cumpriu. Olha, Pedro se levantou, versículo 21 fala: Pedro se lembrou de que Jesus tinha dito à árvore, aquilo que eu li para vocês, e exclamou: veja, Rabi, a figueira que o Senhor amaldiçoou secou. Vemos o poder de Deus, irmãos, vemos o poder de Jesus Cristo para trazer juízo. Mas o que eu quero me pegar aqui é porque Pedro se lembrou da palavra. E a palavra de Deus, ela é poderosa, irmão. Aqui nós vemos o poder. Jesus Cristo é a palavra em ação, é a palavra em execução. Então eu quero falar para vocês, irmãos, a palavra de Deus, ela sempre se cumpre, boa ou má, bênção ou maldição. E quem pensa que Deus não amaldiçoa, e é por isso que nós não queremos ouvir essa palavra, é uma verdade, irmão. Pode vir sim a maldição. Em Deuteronômio no 28 traz uma lista de bênçãos e maldição, porque ele nos criou para um propósito específico, e esse propósito está sempre ligado a relacionamentos, irmãos. Aquela figueira estava se referindo justamente ali aos mestres fariseus, e muitas vezes nós temos o comportamento deles de, amar de palavras, mas não amar na prática. Mas precisamos entender que a palavra vem, e essa palavra foi de seca, de deserto. E aqui precisamos compreender, porque nem sempre, irmão, o deserto vai ser uma maldição, porque em Oséias 13:5 fala que em terra muito seca eu te conheci. Para que nós venhamos conhecer ele verdadeiramente, pode ser de forma disciplinatória, mas pode ser uma forma também de um juízo final. E é nós que devemos estar atentos a isso, para que nós possamos vir fazer a vontade do nosso Deus. Jesus estava amaldiçoando alguém que já conhecia. Em Lucas 12, se eu não me engano, no versículo 49 e 5, ele fala que ele açoitará aquele que conhece a vontade, o servo que conhece a sua vontade, mas aquele que não conhece, esse será com menos rigor. E o que eu quero dizer com isso? Que todos terão disciplina, todos terão um juiz eminente, só que um com menos rigor, outro com mais rigor. O com menos rigor é justamente aquele que não conhece a vontade do seu servo, mas então deve gastar tempo para conhecer, para que se cumpra o propósito estabelecido no céu. Então, as palavras de Deus, elas sempre se cumprem. Isaías 55, versículo 11. A minha palavra que sai da minha boca, antes, ela cumpre tudo o que eu disse, antes tudo que me apraz, e ela sai com a finalidade de prosperar. Quero ler com vocês esse versículo, vamos ler. Isaías capítulo 55, versículo 11. Diz assim, na linguagem atual: assim é a minha palavra, quando eu falo, ela sempre produz o fruto que desejo, sempre traz o resultado que determinei. Quero ler na versão Ferreira de Almeida, que é a mais conhecida: assim será a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei para fazer. É isso.
Então, irmão, nós precisamos entender, porque olha, o Senhor Jesus dá a receita. Ele não dá um juízo sem mostrar para os discípulos como se comportar devidamente. Ele fala, então Jesus disse aos seus discípulos, ele aproveitou a brecha que Pedro observou a figueira seca e falou, então Jesus disse aos seus discípulos, tenham fé em Deus. Tenham fé em Deus. Não tema, pequeno rebanho, apenas creiam. Então, irmão, comece a acreditar. Então, minha irmã, comece a acreditar. É tempo de começar a acreditar que você tem um propósito para a sua vida. Que sem esse propósito haverá secura. Sem esse propósito é deserto. Sem esse propósito é vale. Sem esse propósito se cumprir, se a palavra de Deus, que já está querendo ganhar vida na tua vida, ganhar vida dentro de você, dentro da tua alma, sabe, sem ela, é sequidão, é inverno da alma, é período ruim. Então comece a acreditar. Hebreus 11, versículo 1, a fé tão somente é o firme fundamento das coisas que esperamos, mas não vemos. Então você já espera em alguma coisa, meu irmão, você já tem fé. Você já tem fé, minha irmã, mas é necessário muito mais que fé, porque ele fala, olha a direção do Senhor Jesus. Então eu digo a vocês a verdade é eu lhe digo, a verdade dizendo a verdade. Vocês poderão dizer a este monte, levante-se e atire-se no mar. É impressionante, porque, irmão, a fé ela gera recompensa. Nós precisamos, tenham fé em Deus. Ele fala, Hebreus 11, 6, nós precisamos crer. Sem fé é impossível agradar a Deus e crer que Ele é galardoador. A nossa palavra terá efeito. Levante-se e atire-se esse monte ao mar, e ele se atirará. E é impressionante isso. Por quê? Porque vai ser necessário muitas vezes nós começarmos a falar e começarmos a ter fé. Mas é preciso, no entanto, crer que acontecerá. É o que ele está falando. Por quê? O grande problema daquela figueira, irmão, Jesus revela, estava na incredulidade. Foi a incredulidade dos fariseus que não viram ele como filho de Deus, não viram ele como Deus vivo, que não permitiram de desfrutar do próprio Deus vivo, encarnado, andando ali no meio deles, irmão. Então é preciso crer que acontecerá. Então, mais do que isso, meu irmão, sabe o que é preciso? Sabe, pegar uma pá e começar a cavar. Então pega uma pá e começa a cavar. Eu quero repetir isso. Pegue uma pá e começa a cavar. Porque além de fé, paciência, é necessário ação. E particularmente, eu gosto do autor Tiago, do evangelista Tiago. Por quê? Tiago, ele dá uma receita para nós de como justamente fazer. Olha o que Tiago fala no capítulo 2 da sua epístola, no versículo 14. Ele fala, que proveito há, meus irmãos, se alguém disser que tem fé e não tiver obras. Quero ler na linguagem atual. Meus irmãos, que adianta alguém dizer que tem fé se ela não vier acompanhada de ações? Será que essa fé pode salvá-lo? Olha o que ele diz agora no versículo 17. Portanto, a fé é assim. Se não vier acompanhada de ações, é coisa morta. Então tem que pegar uma pá e tem que começar a cavar. Olha, o fazendeiro que cuidava daquela figueira, ele conta essa mesma história. E eu não lembro em qual evangelista, qual o autor, mas ele conta que o fazendeiro pede 1 ano para regar e adubar ela, que se depois de 1 ano ela não desse fruto, ele poderia secar, e estava falando justamente de Deus. E aqui regar e adubar fala justamente dos nutrientes que a terra precisa para que ela possa vir dar fruto, porque o grande problema daquela figueira era aparentar algo que ela não era, e muitas vezes nós somos assim, não é verdade, irmãos? Não estamos adubados, mas nos sentimos fortes. Quantas vezes nós nos mostramos fortes quando realmente estamos fracos e precisando de adubo, de reconhecer que precisamos de Deus na nossa vida? Quantas vezes estamos nessa situação de sequidão e colocamos um sorriso no rosto? Não estou dizendo, meu irmão, que nós devemos mostrar nossa tristeza para todo mundo, não. Tem gente que só está querendo colocar o dedo na ferida. Não é isso que o irmão Alisson está falando, mas para Deus nós devemos realmente expor o nosso coração. E regar fala justamente das nossas orações, das nossas lágrimas, irmão. Sabe? Olha, quantas vezes, constantemente, irmão, eu oro e choro. Constantemente irmão Alisson, ora e chora. Sabe por quê? Porque o Senhor Jesus fala assim, e não tenha nenhuma dúvida no coração. Por quê? Porque a dúvida, ela tenta acometer o irmão Alisson. Tentou acometer Tomé,
tentou acometer Pedro andando sobre a água. Então quem que é o irmão Alisson diante desses gigantes da fé, irmão? Então, constantemente eu oro e choro, sabe por quê? A incredulidade traz a inércia. E aí Tiago vai falar no versículo 22, olha, veja como a sua fé e as suas ações agiram juntas. Por meio das suas ações, a fé se tornou completa. E no versículo 24 ele fala, assim vocês veem que a pessoa é aceita por Deus por meio das suas ações e não somente por meio da fé. Não somente por meio da fé. Em Atos 26, 20, o Senhor, Paulo, pregando ali para Agripa e pregando ali para Festo, ele fala assim que é necessário que nós mostremos para Deus, não para homens, que nós nos arrependemos através das nossas ações, através de obras dignas, em algumas versões traz. Atos 26, 20. E entender isso, irmão, pode trazer uma completude naquilo que é a obra de Deus em nossa vida. Deus está nos aperfeiçoando e essa palavra só faz mais parte do seu acervo pessoal, irmão. Meu intuito aqui como evangelista, como pregador, como ministrante da palavra é trazer crescimento espiritual para cada um de vocês. E não um peso, não pesar, mas precisamos entender que o Senhor ele tem o poder sim de trazer, irmãos, a sequidão para a nossa vida. Ele tem poder de secar, sabe, todas as áreas da nossa vida para que nós venhamos a cumprir o propósito dele. E olha o que ele fala. Digo-lhes que se crerem que já receberam qualquer coisa que pedirem oração lhes será concedido. Olha que maravilha. Por quê, irmão? Porque a fé e a ação nos levarão à promessa. A fé e a ação nos levarão à terra prometida. Eu quero repetir isso para que entre em teu coração. A fé e a ação nos levarão à terra prometida, irmão. A terra prometida. Olha o que diz em João capítulo 15, no versículo 7. No versículo 5 ele fala, sem mim nada podeis fazer. E aí nós precisamos entender que é conectado na videira, sempre em oração, sempre com direção de Deus, sabe, não dar passos precipitados, mas também não ficar moscando, como nós dizemos aqui na periferia, aqui em Uberlândia, ficar, sabe, cozinhando, ficar em lentidão, ficar esperando parado, irmão. Não é isso não que o Senhor quer. O Senhor quer que nós agimos no tempo dele, certo? Por isso que o salmista fala, ensina-nos a contar o seu dia com sabedoria, mas não é para nós ficarmos parados não. Olha o que diz em João 15, versículo 7, quero ler esse versículo para que traga ânimo ao teu coração. Fala assim, ó, se vocês ficarem unidos comigo, algumas versões trazem permanecer, a versão Ferreira de Almeida, e as minhas palavras continuarem em vocês, ou seja, se vocês perseverarem na minha palavra, vocês receberão tudo. E da etimologia da palavra tudo é tudo, todas as coisas, tudo está cooperando para o teu bem, tudo. Meu Deus, é tudo o que pedem. Quero te perguntar, meu irmão, minha irmã, o que você tem pedido para Deus? E mesmo que você não tenha pedido, o que teu coração deseja? Deleite-te no Senhor, Salmo 37, versículo 5, e Ele concederá os desejos do seu coração. Mas é a fé e a ação que nos levarão até a terra prometida, conectado, crendo na palavra, orando, pedindo direção, sabe, e nos livrando de toda impureza, porque a palavra ela tem esse poder de nos livrar de toda impureza e transformar nós interiormente e exteriormente. E nós vemos isso porque, irmão, olha o que ele fala no versículo, e agora ele vem com a ideia do perdão. Aquela figueira secou porque não havia nela perdão, irmão. Olha, quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoe-lhe para que seu Pai também vos perdoe seus pecados. Eles se sentiam melhores. O povo de Israel sempre teve arrogância no coração. E o Senhor Jesus não teria trazido a palavra de perdão aqui se ela não tivesse conexão com a secura da figueira, irmão. E aqui nós precisamos entender que não é nós pedirmos perdão para as pessoas que nós ofendemos, é nós perdoarmos as pessoas que nós ofendemos. Olha como ele fala, quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no. E aqui eu quero contar um pequeno testemunho, irmãos, que aconteceu comigo. Em Mateus 6,12 diz que nós devemos perdoar a todos. E olha para vocês verem, porque eu nem levei em consideração, às vezes eu não oro perdoando as pessoas, porque
no meu coração, ali no meu entender, sabe, eu até senti raiva no momento, mas foi algo simples. E eu vou dar um testemunho aqui de algo que eu entendi que foi simples. Há muito tempo atrás mesmo, eu creio que uns 4 anos atrás, eu estava saindo aqui de casa. Eu tinha até o meu outro Logan preto, uns 3 anos mais ou menos. E eu estava indo correr, estava indo trabalhar. E estava subindo a Avenida Brasil, para falar a verdade, porque a Avenida Brasil tem em toda a cidade, e eu sei que os irmãos me ouvem de várias cidades. E tinha um Vectra na minha frente. E na frente desse Vectra tinha um Gol que que parou de repente e virou, fez uma conversão e ele teve que parar. E eu vim um pouco acelerado, eu com muito custo consegui parar. Mas tinha uma irmã que estava atrás, irmão, que ela estava também ali, vamos falar, na pressão. E ela veio e bateu atrás de mim. No que ela bateu atrás de mim, eu bati atrás dela. E o que aconteceu, irmão? Ela desceu do carro, eu fui olhar para ver o que tinha acontecido, bati no carro da frente com a pressão, eu não tinha batido antes, bati com a pressão do carro da frente. E o que aconteceu, irmão? Ela desceu do carro falando assim, você é um monstro, parou de uma vez, tentou colocar a culpa em mim, bateu atrás de mim e começou a me xingar tudo ali, irmão, e eu já fiquei bravo. E tinha o Bruno, irmão da corretora, ele até... Depois ali, ele ficava do lado da minha antiga igreja, da minha comunidade ali, ele viu tudo, falou, olha, cabe, eu vi tudo e eu posso testemunhar a seu favor. Fiquei tranquilo, irmão, com o coração, e ela não quis me pagar. Aquilo gerou aquilo gerou para mim um tremendo prejuízo financeiro. Primeiro eu tive que pagar o meu conserto, num momento que eu não estava muito bem financeiramente. Fiquei sem trabalhar, e eu, como trabalhando como motorista de aplicativo, eu não trabalho, irmãos, eu não saio para trabalhar, eu não ganho, eu não tenho carteira assinada. E junto com a conta que veio, o que aconteceu, irmão? Raiva, e eu tive que passar pelo processo na justiça. Só que o que aconteceu? Eu fui procurar um advogado, e aqui eu não vou citar nome nem da pessoa que me ofendeu e nem da pessoa. Fui procurar um advogado. O advogado, irmão, deixou os prazos passar. A mulher não me pagou, o advogado, durante a cobrança, me chamou de malandro, me cobrando, sabe, as parcelas que seriam devidas aos honorários dele, me chamou de malandro, me xingou totalmente. E o que aconteceu, irmão? Eu perdi os prazos, não recebi nem de um nem de outro, ainda recebi as ofensas. E eu entendi que aquilo tinha sido perdoado, irmãos, mas não tinha, estava causando uma certa raiva dentro do meu coração. E hoje, para vocês terem uma ideia, no dia de hoje, no dia que eu gravo para vocês, na verdade ontem, peguei o irmão dessa mulher que tinha batido, e na hora, quando o Senhor tinha trazido essa palavra, veio tudo ao meu coração. Eu entendi que estava preso, porque eu estava passando momentos de ira, momentos de raiva. Eu falei, Senhor, me liberta, eu não quero que ela me pague, estou entregando na mão do Senhor, estou entregando esse advogado, estou entregando toda a dívida na mão do Senhor. Perdoei as dívidas, porque perdão é perdão de dívida, seja ela ação, seja ela financeira, seja o que for, irmão. E eu sei que falar de perdão às vezes é poético, mas é necessário que entender que a base da conexão com Deus, ou seja, se vocês ficarem unidos comigo, é o que o Senhor Jesus fala, peçam tudo que pedirem acontecerá. Então tem que pegar uma pá e começar a cavar, irmão. A base da conexão é o perdão é o fundamento com Cristo. O perdão é o fundamento com Cristo. Olha o que fala em Colossenses, capítulo 3, quero ler com vocês aqui 2 versículos. Olha o que fala em Colossenses, capítulo 3, versículo 13. Diz assim a palavra de Deus: não fiquem irritados uns com os outros e perdoem uns aos outros. Caso alguém tenha alguma queixa contra outra pessoa, assim como o Senhor o perdoou, vocês também perdoem uns aos outros. Por quê, irmão? Porque se nós não perdoarmos, cria uma raiz de amargura e vai trabalhando todos os nossos sentimentos. E o que acontece? Nós passamos de vítimas a agressores. Então eu estou pregando para pessoas aqui que foram abusadas. Eu estou pregando aqui para pessoas que foram injustiçadas. Eu estou pregando aqui para pessoas que foram extremamente abandonadas até pelo pai, pela mãe, foram abandonadas no meio do processo. Estou pregando aqui para pessoas que foram envergonhadas. Eu estou pregando aqui para pessoas que foram extremamente rejeitadas. Perdoa, irmão. Assim como Jó orou. Por quê? Porque se não cria raiz de amargura. Olha o que diz em Hebreus capítulo 12, versículo 15. Tome cuidado para que ninguém abandone ou que seja... Deixa eu ler na versão Ferreira de Almeida.
tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muitos se contaminem. O que acontece, irmão? Se eu não perdoar de vítima, eu passo a fazer parte dos agressores. A minha ferida e a minha alma começam a sangrar. E é por isso que muitas pessoas não conseguem se relacionar uma com outra, porque perderam a conexão da graça, se privaram da graça de Deus, e aí começam a se transformar em terra seca. Em muitos casos isso pode chegar até um câncer, irmão. Isso é sério, é muito sério mesmo. A base da conexão é o perdão, e é justamente isso que ele fala no versículo 26, e aqui eu quero terminar. Ele fala: mas se vocês se recusarem a perdoar, o Pai que está no céu de vocês não perdoará vocês. E aí, meu irmão, nós nos privamos da graça. Então o que acontece, irmão? Nós precisamos perdoar porque a atitude, a nossa ação revela que somos filhos. A atitude revela quem somos. Eu quero ler com vocês, para finalizar aqui, irmãos, partindo já para o final, 2 Coríntios, capítulo 5, no versículo 17, fala que se nós estamos em Cristo, nova criatura nós somos. Mas eu quero ler com vocês o versículo 18, que sucede esses versículos 18, o versículo 18, 19, 20 e 21, diz assim: mas todas as coisas provêm de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Cristo e nos confiou o ministério da reconciliação. Somos embaixadores de Cristo, meu irmão, e o nosso ministério é justamente conciliar as pessoas com Deus, pois que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos encarregou da palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores por Cristo. E o que é um embaixador, irmão? É uma pessoa que representa outra pessoa. Esse é o propósito. Como se Deus por nós vos exortasse, rogando-vos, pois, por Cristo que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Quer ver a justiça de Deus para a sua vida, meu irmão? Perdoa, minha irmã. Quando Jó orou para aqueles amigos que na verdade eram mais inimigos, na verdade, ele recebeu tudo em dobro do que tinha perdido no caminho. A palavra fala que Deus deu tudo para ele de volta, em dobro. E aí precisamos entender aqui que tem uma ação a ser feita. Sei que estou pregando aqui para uma pessoa específica, e eu quero falar para você, meu irmão, minha irmã, ore por quem marcou profundamente o seu coração com uma atrocidade que é difícil. Eu sei que às vezes leva tempo, mas ore por quem te feriu, ore por quem te machucou, ore por quem te abandonou, ore por quem abusou de você, ore por quem te envergonhou, por quem te humilhou, ore por quem te rejeitou. Apenas ore e entrega para Deus. Fala: Senhor, eu não quero mais, eu quero perdoar, porque eu quero andar em liberdade. Ore quantas vezes for necessária até que o peso saia. Quando eu orei por aquela mulher, irmão, eu senti toda a ira, toda a raiva indo embora. Eu senti do meu coração, foi como se Deus tivesse pegado do peito. E isso aconteceu agora, irmão, porque eu entendia que eu não precisava orar. Isso eu entendi como foi pequeno, porque eu estava tão ocupado orando por grandes agressões, mas tem as pequenas também. Nós devemos orar perdoando todas, porque como em Mateus 6, versículo 12 fala que na oração do Pai Nosso, fala justamente para nós, perdoa-nos como nós perdoamos a quem nos deve, não é verdade? E assim poderemos manter conectado, não nos privando da graça de Deus, e haverá uma recompensa, pedindo tudo o que você quiser. Essa é a palavra, não é o irmão Alisson, não. É a palavra de Deus, e a palavra dele não volta vazia. Gostaria de deixar essa palavra para a breve meditação dos irmãos. A paz do Mestre Jesus esteja com todos.